Oi pessoal, eu tive um problema com meu water cooler da Pichau. Espera aí. Trouxe aqui pra varanda. Trouxe aqui pra varanda pra não fazer sujeira lá dentro de casa. Tô fazendo aqui à noite porque um horário que eu tenho mais tranquilidade pra fazer. Deixa eu acender aqui o flash. A luz tá meio ruim. O water cooler da Pichau é um Aqua X200, nessa aqui é RGB. O water cooler comprei tá com 1 ano e meio. Muito bom quando eu comprei. Realmente as temperaturas dificilmente passavam de 60 graus com esse water cooler. Eu uso num Core i10, um Core i5 10600KF, que é um processador que esquenta bastante. Ele tem o turbo clock dele, o clock base é 4.1 GHz e o turbo é 4.8, mas o meu regularmente ele batia até 4.9 no automático, né? O que eu acho que indica que como era bem eficiente mesmo a refrigeração. Só que tá com algumas semanas não, foi 2 vezes que eu sempre estou monitorando, né, as temperaturas do computador. Eu sou meio que entusiasta, né? Dentro das condições, né? Eu gosto de dar uma mexida, ficar monitorando. E aí eu vi que eu teve um dado momento que eu vi a luz vermelha da minha placa-mãe acendendo. A luz vermelha acendendo, quando eu fui ver, estava indicando o CPU. Aí eu peguei e fui abrir, né, o aplicativo de monitoramento, né, de temperatura, clock. Aí eu vi lá o bicho batendo 100 graus, o processador batendo 100 graus. Aí eu desliguei imediatamente, né? Aí fui ligar na tela de boot, que a tela de boot vai manter o processador uso mínimo, né? E vi lá na tela de boot, né, tanto a temperatura subindo na tela de boot acima de 50 graus, como eu tocando na bomba, eu vi que eu estava sentindo uma vibração estranha na bomba. Aí acabou vazando aqui um pouco de líquido. Aí, 2 vezes isso aconteceu, mas eu despluguei e pluguei a alimentação dele, né? PWM, que ia direto num SATA, né? Para rodar sempre na velocidade máxima da bomba. Pronto, aí a bomba. Isso aconteceu 2 vezes e resolveu desplugando e plugando novamente. Quando foi agora, mais recentemente, esta semana, esse problema voltou e não adiantou eu plugar, desplugar, não adiantou eu mudar a posição do radiador, não adiantou eu girar a bomba em outras posições, gastei até pasta térmica à toa para mudar a posição da bomba e tudo, e não adiantou. Aí, como eu acabei botando um air cooler mesmo provisoriamente, até comprar um cooler melhor, que eu estou até cogitando sair do water cooler, passar a usar air cooler, porque air cooler que eu tenho aqui vira herança, né? Vira herança. Tem air cooler aqui que já está no quarto computador, sabe? E vira herança de tanto que dura air cooler. Mas eu decidi abrir. Já perdi mesmo o water cooler, não tem mais garantia, que tem 1 ano e meio de uso, vou abrir. Quando eu abro, olha só, parece até que tem areia dentro do water cooler. Aqui, ó, que é a parte de baixo, né, do bicho, a base. No instante ela oxida, ó, ela tava limpinha, no instante oxidou, que é cobre, né? E, olha só, abri, me deparei com isso aqui parece areia. Você passar a mão aqui, ó, é áspero feito areia. Não sei se eles já colocam esse material dentro do radiador para provocar o defeito a longo prazo, né? Uma espécie de obsolescência programada. Não sei se eles fazem isso propositalmente. Isso aqui não tem jeito de ser espécie de lodo, não, que se formou, não. Até porque a água utilizada em radiador não forma lodo, né? Ela tem um componente aditivo que não forma lodo.
fica parecendo que a empresa coloca propositalmente esse resíduo junto do líquido para provocar uma obsolescência programada, para depois de um determinado tempo você ser obrigado a trocar. E geralmente com esses componentes I/O, né, tudo em um, né, all in one, né, que significa, geralmente quando dá problema a pessoa descarta e compra outro. Né? O entusiasta mesmo que faz o custom, o water custom, ele abre, troca a água do radiador, muda bomba, muda coisa, muda reservatório, mas quem utiliza o all-in-one, né, não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Mas aqui, ó o acúmulo que tem aqui, ó. Aqui. Parece ser feito propositalmente para dar defeito mesmo. Olha o tanto de sujeira dentro do radiador. O fluido do water cooler é o tanto, ó. Me diga se isso não parece ser feito propositalmente para provocar a obsolescência programada do produto. Ó, rapidamente limpou a escova. Então, cheiro estranho. Ó, eu consegui acessar a bomba, mas ela não estava saltando. Aí eu fui fazer um movimento, né? Fui fazer um movimento de chicote. Aí ele soltou a parte aqui, mas em compensação, ó, caiu no chão e quebrou. Quebrou a hélicezinha aqui. Acho que não compromete o movimento não, claro, vai prejudicar um pouco, né? Mas não vai comprometer o movimento. Ó, passei para outro recipiente e peneirei. Uma peneirinha fina de metal. Tem essa peneirinha aqui. Aí ficou, parece um cascalho. O resíduo que ficou. E aqui é o líquido do radiador. Vou tentar colocar de volta só para fazer um teste. Eu coloquei de volta com o fluido dentro. E sem o cascalho, que eu coei, né, com a peneira. E fechei aqui e tudo. Acabei molhando aqui a plaquinha no processo, acabou escorrendo um pouco, aí molhou um pouco aqui a plaquinha. Mas eu vou, agora tá de noite, eu vou deixar amanhã o dia todo no sol. Quando for lá no final da tarde, eu vou fazer os testes, não dentro do computador, né? Fazer o teste fora do computador, verificar se está tendo vazamento e se a bomba está girando. Se a bomba estiver girando, tudo indica, né, que ele pode ter sido recuperado. Né? Se a bomba não estiver girando, então não há mais o que se fazer, é só jogar fora mesmo. Aqui eu estou fazendo o teste aqui com o radiador. Pela vibração aqui e o barulho, dá para perceber que o radiador está girando normalmente. Quer dizer, girando ele tá, né? Porque a vibração dele estava estranha antes. Ele estava quase como se não estivesse girando, ou se estivesse girando muito devagar antes da limpeza. Aí ele está girando. Eu liguei ele na placa da própria... Não quis ligar direto na placa mãe, por segurança, liguei nessa plaquinha aqui do próprio gabinete. Ele está isolado. Tirei até o botão do controle do RGB. Ele está ligado unicamente na fonte. Está ligado unicamente na fonte e o botãozinho aqui do próprio gabinete, né? Não está com contato direto com a placa mãe para esse teste.
Dizem que o radiador tem que estar acima da bomba para não vir bolha de água para a bomba e prejudicar o fluxo, né? Mas eu vou elevar a bomba nesse momento só para que exatamente forçar que venha a bolha de água para cá, porque eu vou abrir novamente e ver se ficou algum espaço com ar para terminar de preencher, porque eu coloquei o líquido, mas como é um circuito fechado, não tem como você retirar o ar, né? Então eu vou forçar aqui que o ar venha para cima. Tava meio oxidado, mas eu ia passar uma pasta de dente. Funciona a pasta de dente para limpar isso aqui sem água, né? Só a pasta de dente você esfrega um pouco e depois tira com paninho, com papel higiênico ou guardanapo. Aí, mas eu lembrei que eu tinha um material de polimento de metais, né? Chamado de braço também, polibril. Aí eu passei, ó, tirou a oxidação. Se trabalhasse um pouco mais com a flanela de microfibra, dava para fazer até um efeito espelhado aqui. Mas, como eu não quero estragar minha flanela de microfibra, né? Que eu limpo a tela do celular, a tela do monitor. Eu não queria estragar, aí eu vou deixar assim mesmo. A pasta térmica vai fazer o resto do serviço. Opa, atualizando aqui acerca da questão do meu water cooler da PIT 200. Eu adquiri esse water cooler há pouco mais de 1 ano e meio atrás. Foi quando eu adquiri também esse processador, que é um Core i5-10600KF, Core base de 4,1 GHz e turbo de 4,8 GHz. E esse water cooler, como vocês têm acompanhado, ele deu problema, né? Como eu relatei. Vocês viram que a parte da bomba estava cheia de cascalho, como se tivesse entupido, né? Um material arenoso. E fiz toda a limpeza, retirei o filtro, filtrei o fluido, retirei o fluido e filtrei o fluido, coloquei o fluido de volta, né? Para ver se eu conseguia recuperar, deduzindo que a bomba estava com dificuldade de girar por causa desse material arenoso que podia estar atrapalhando tanto o fluxo da água como também o funcionamento da bomba. Fiz todo esse procedimento como vocês acompanharam aí e fechei tudo, e do lado de fora aparentemente a bomba estava funcionando, a vibração parecia ser normal e dava para ouvir o barulho do fluxo do líquido tanto nas mangueiras como também no radiador. Quando você encosta o ouvido neles, você consegue ouvir o barulho do fluxo do líquido, né? Todavia, quando eu coloquei o water cooler dentro do computador na posição correta, né, aparentemente a bomba novamente não funcionava direito e não conseguia ouvir o barulho do fluido correndo dentro das mangueiras ou no radiador, né? Isso me deixou um pouco triste, porque eu gastei muito tempo. Estava certo que iria conseguir resolver essa questão, esse problema, mas a princípio não parece não ter resolvido. Já tinha desistido quando eu decidi, né, abrir mais uma vez o water cooler. Decidi abrir mais uma vez e detectei que tinha mais cascalho ainda preso na bomba. Eu não gravei essa segunda parte, porque eu não esperava, né, ter esse cascalho, mas tinha mais cascalho ainda na bomba e eu mais uma vez tive que limpar, mais uma vez retirei todo o fluido, mais uma vez, o mesmo procedimento que vocês acompanharam, eu repeti, né? Imagino que aquele material arenoso que apareceu dessa segunda vez tenha ficado, né, na parte do radiador, e quando eu fiz a limpeza e liguei o radiador, o water cooler no computador para fazer a bomba girar, e acredito que com o fluxo da água ela foi trazendo o restante desse resíduo que deve ter ficado preso na parte do radiador. Fiz a limpeza novamente, reinstalei, seguindo todo o cuidado, né? Posição correta da parte de trás da placa-mãe, posição correta do suporte da placa-mãe, esse suportezinho onde você fixa, né? Esse aro metálico onde você fixa a bomba. E pode até ter ocorrido o risco da primeira vez que eu fiz o teste, que
porque quando eu tinha limpado a primeira vez e coloquei, pode correr o risco de eu ter colocado esse suporte da placa-mãe de forma errada. Porque eu só me atentei acerca da seta, do posicionamento da seta, que ele tem uma seta indicando, tanto na bomba como no suporte, ele tem uma seta que ela precisa estar alinhada na hora da instalação. Eu só me atentei a esse detalhe na segunda vez que eu fui instalar, já que eu tinha, depois da segunda vez que eu já tinha limpado o water cooler. Da primeira vez eu tenho certeza que eu não me atentei se essa seta estava alinhada, tenho certeza disso. Pode ter sido esse também um dos motivos que da primeira vez não deu certo. Talvez não tivesse dando contato perfeito do water cooler com o processador por falta desse alinhamento. Então, da segunda vez eu me atentei e acabou que, como vocês vão ver agora, deu certo. O water cooler está com funcionamento perfeito, ó. Em idle aqui, eu estou em idle, mas tem várias coisas rodando em segundo plano. E ele está aqui, ó, 45, 42 graus. E eu tenho, ó, papel de parede aqui animado, que eles gastam também um pouquinho do processamento. Eu tenho aqui um emulador de Android rodando com um joguinho aqui que eu deixo farmando no automático. Tô com várias abas do Chrome ali abertas, né? Tô aqui com o monitoramento aqui. Vamos ver aqui, ó. O máximo que ele chegou ali. Clock que ele está atualmente. Eu reduzi 100 MHz. Na verdade não reduzi, né? Eu baixei o aplicativo da Intel. O programa da Intel é Intel não sei o que Tuning. Cadê? Intel Extreme Tuning Utility, né? Baixei esse aqui. Ele trabalha com overclock, underclock, sem precisar entrar na BIOS, né? E eu baixei e apliquei a otimização, a configuração otimizada dele, né? Então, a aplicação otimizada dele colocou lá o processador em 4,7 GHz e diminuindo um pouco lá o consumo. E no momento eu estou usando dessa forma, mas o turbo dele normal chega até 4.8, ó, como ali o primeiro, ó. Alguns núcleos ali ainda chegaram na casa de 4.8, né? Mas eu estou usando dessa forma aqui para acompanhar. Vou abrir aqui o Blender. Cadê? Não, é Cinebench. Cinebench. Que ele vai estressar aqui o núcleo. Ele vai estressar aqui o processador. Tá rodando o Cinebench. E vamos aqui acompanhar. Pelo menos até concluir aqui. Eu vou dar um pause agora no vídeo e colocar novamente quando ele concluir a primeira rodada. Atualmente ele já está na quarta rodada do Blender. Do Blender não, do Cinebench. E essas são as temperaturas que ele está apresentando atualmente, ó, as máximas que ele atingiu. Lembrando que o Cinebench estressa ao máximo o processador, 100% de uso constante, né? E essa é a temperatura que ele está registrando nesse momento. Parar aqui o teste. Ó, rapidamente ele já baixou bastante o uso aqui da temperatura, o que indica, né, que o funcionamento dele está perfeito e está, considero eu tô achando até melhor do que o que estava antes. Se eu não me engano, nesse teste ele batia 75 graus antes de começar a dar esse problema, né? Então, imagina, além de ter reparado, parece que a eficiência aumentou, porque o fluido deve estar correndo mais facilmente sem esse material, né? Sem esse material arenoso que estava presente no fluido. Agora é esperar se ao longo prazo, né, isso vai se sustentar. Eu espero que sim, porque, né, um water cooler de qualidade não sai por menos de R$500, né? Para terminar, queria só deixar, né, aqui deixar a dica, quem tiver problema aí com o water cooler, já que vai descartar o water cooler mesmo, se o water cooler não tiver garantia,
a dica é tente recuperar, abra, faça a limpeza com todo cuidado aí, que o meu vídeo possa servir aí de ajuda, né, para você tentar recuperar o water cooler realizando esse procedimento. E fica aí a dica, né, já que vai ter que descartar mesmo, pode acabar recuperando o water cooler e talvez até trazendo ele de volta com um desempenho maior. Também, se o não conseguir recuperar o fluido, se o fluido for descartado, também é muito fácil você encontrar na internet o fluido específico de radiador, de water cooler, para você poder estar colocando no seu, né? E lembrando que esse fluido, né, ele tem um aditivo, não é água pura, né? Ele tem um aditivo que tanto ele diminui a evaporação, né, a evaporação do líquido, porque ele evapora mesmo dentro do circuito fechado do water cooler, ele tem ele evapora pelas mangueiras. Ele também, além da evaporação, diminuir a evaporação dele, ele também, claro que leva muito tempo isso, ele diminui, ele não permite que crie lodo, né, dentro do circuito fechado do water cooler, e também ele tem alguma propriedade que ele diminui a condutividade do líquido. A gente sabe que a água ela conduz eletricidade, né? Então, se houver um vazamento, se for água pura, se pingar em um componente é curto-circuito na hora, né? Então, o líquido, você pode até ver, tem até demonstrações disso aí no YouTube, na internet, que o fluido do water cooler, ele tem uma propriedade, né, o aditivo, ele acrescenta uma propriedade de que ele diminui bastante a condutividade elétrica, permitindo com que se haja algum tipo de vazamento dentro do computador, a chance de acontecer um curto-circuito seja radicalmente, drasticamente reduzida, né? Então, só chama atenção a isso, não coloquem água pura no radiador, coloquem, se você não conseguir recuperar o fluido original dele, não coloquem água pura, nem mesmo que a água seja destilada. Coloquem o fluido, coloquem mesmo o fluido de radiador. O Mercado Livre entrega muito rápido, então não coloque o seu sistema em risco, viu? Até porque uma vez que você vai violar o produto, né? Você não tem certeza do que ele está totalmente selado depois da montagem. Eu fiz testes externos, você pode fazer o teste externo por algum tempo, né, para ver se ia acontecer algum vazamento. Não detectei vazamento, mas a gente não sabe se isso é seguro a longo tempo. Então, sempre é por nossa conta em risco, né? Nossa conta em risco. Então, fica aí a dica, se alguém, né, for curioso como eu e quiser fazer o mesmo procedimento, eu acho que você vai se poupar aí, vai acabar economizando e talvez até melhorando o desempenho do seu water cooler.